Alô, sou Ana Paula e toda primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia ao lado da Clara Caripovs. Oi, Clara. Oi, Ana. Oi, gente. Julho é sempre motivo de comemoração na Todavia, pois é o nosso mês de aniversário. Neste julho de 2022, nós completamos 5 anos de vida com o melhor da ficção e não ficção, tanto brasileira quanto estrangeira. Então, é com um gostinho especial que trazemos os 6 lançamentos deste mês, que, claro, compõem tão bem o catálogo dessa editora que tem uma longa vida pela frente. É um prazer dividir essa jornada com vocês, nossos queridos leitores e leitoras, que aqui a gente chama carinhosamente de ouvintes. Vamos lá, então? Aparecida Vilaça, que já publicou conosco outros 2 livros, Paletó e Eu e Morte na Floresta, junto com seu filho Francisco Vilaça Gaspar, lança Ficções Amazônicas, coletânea de contos fascinantes que exploram o conhecimento ancestral e o imaginário indígena. O Hermano Viana avisa: atenção, esta não é uma obra de realismo mágico. Aqui nada é sobrenatural. Trata-se da invenção de nova ficção científica, realismo total, real do ponto de vista da arara ou da patricinha canibal. Contos do encontro, confronto de tudo isso. Leitura perigosa, deliciosa. Quem lê pode realmente virar onça. O Gregório do Vivier escreveu: com um pé em Borges e outro em Copenhague, com um olho de antropóloga e outro de químico, os Vilaça escrevem puro realismo mágico, que é a classificação que dão à literatura que resiste às classificações, a estante em que colocam os livros que não cabem em nenhuma outra estante. Polifônica e perspectivista, a prosa dos Vilaça não enxerga a magia nas frestas do real, como se costuma dizer dos contos fantásticos. Aqui não há qualquer diferença entre o real e o maravilhoso. Para quem for ou estiver pela cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de julho, teremos o lançamento do livro com a presença dos autores na Livraria da Travessa de Ipanema, às 19 horas. Autora de SPQR e Mulheres e Poder, um manifesto, Mary Beard chega na Todavia com seu mais recente livro, 12 Césares, imagens de poder do mundo antigo ao moderno. Qual é a face do poder? E quem será celebrado pela arte e por quê? E mais, como reagir a estátuas de governantes que deploramos? É a partir destas questões que Mary Beard, em 12 Césares, desenvolve um estudo luminoso sobre as representações do poder. Numa era dominada por imagens, a célebre autora segue o fio de séculos de construção da autoridade política por meio de retratos e esculturas. Queria também dizer que 12 Césares é fartamente ilustrado, é um livrão. A Margaret Atwood, autora de O Conto da Aia e muitos outros, fez um comentário muito bom sobre esse livro. O que pode ser melhor para escapar das desgraças de nossos dias do que rolar nas intrigas do Império Romano? Césares impertinentes, imagens também. Mergulhei avidamente. A Dulce Maria Cardoso teve vários livros publicados no Brasil, mais recentemente pela Tinta da China. Eliette é o romance que vamos publicar agora e, com ele, a Dulce recebeu o Prêmio Oceanos de 2019 em segundo lugar. Aliás, esse ano de 2019, a gente não sabia, ia ser todo Todavia. A Jaimília Pereira de Almeida ganhou o primeiro lugar com Luanda, Lisboa, Paraíso e a Nara Vidal o terceiro lugar com o romance Sorte. Em um romance sobre o tempo, a memória e as ambivalências da vida familiar e conjugal, Dulce Maria Cardoso nos conta a história da personagem que leva o título do livro, Eliette. Ela, aos poucos, começa a se sentir sufocada no papel de esposa e mãe dedicada. Em fuga desse cenário turvo, Eliette, então, decide refugiar-se no Tinder, onde finge ser outra pessoa, e os encontros que surgem transformam a vida dessa mulher e a maneira como ela se enxerga. Se você nos escuta no dia em que esse episódio foi ao ar, 6 de julho, não dá mole. Dulce Maria Cardoso estará na livraria Gato Sem Rabo, aqui em São Paulo, às 7h30, em um bate-papo com a escritora e crítica literária Fabiane Sex, para o lançamento do livro. Nos vemos por lá?
E futuramente a Todavia vai republicar os livros O Retorno e Meus Sentimentos. É com grande alegria que publicamos Mainá, o primeiro romance da multiartista brasileira Karina Burr. Bala salgada, lágrima doce, sangue metal. Tudo tão guardado, mas tão bem guardado que parece perdido, que eu quase nem me lembro. O que é mais importante que tudo para mim, que nasceu, que veio de fábrica, já grudado nas células. Um tipo de tristeza leve, quase não é tristeza, só é distante de alegria, de empolgação. Chega a nem chamar a atenção, mesmo fulgurante, que parece fazer integrar a pintura. Ela faz parte da paisagem, que quase me engole, tão natural que se confunde comigo. É quase eu, ou principalmente eu. Desde a primeira linha, Karina Burr, que em 2015 lançou Desperdiçando Rima pela editora Rocco, traz aqui o que ela já oferta no palco: sua voz, seus tambores, suas letras, assim como as ilustrações, as crônicas e poesias, um corpo inteirinho devotado ao sublime. Aos leitores de São Paulo, o lançamento de Mainá acontece no dia 12 de julho, às 7 horas, na Livraria da Travessa de Pinheiros, com a presença de Karina Burr em um bate-papo com Andrea Del Fuego, autora de A Pediatra. Para os leitores de Recife, o lançamento acontece no dia 19, às 6 horas, na Livraria Jaqueira, também com a presença da autora. Você já olhou o feed do Quarta Capa em junho? Nesse último mês, lançamos o Originais com Djamília Pereira de Almeida, respondendo um questionário incomum sobre lugares. Também publicamos a minissérie 3 Visões sobre livro-reportagem. E, por fim, o episódio narrativo se aprofunda no pretoguês e como as línguas africanas contribuíram para a construção do português falado no Brasil e outros países lusófonos. O programa, apresentado por Leandro Sarmatz, traz Calafé Palanga, Yara Nakahanda Monteiro e Flávia Rios. Ainda tem mais lançamentos pra gente falar hoje, mas antes, um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga nesse tocador em que você está nos ouvindo. Ajuda muito também dar uma nota pra gente no Apple Podcasts e no Spotify, que agora passou a ter essa função. E vamos pro próximo lançamento. Sim, é verdade que todo mês eu tenho uma nova capa de livro preferida. A capa da vez é de Um País Terrível, um romance sobre a Rússia, de Keith Gessen. Mas, como nos ensinam que a gente não deve julgar um livro só pela capa, vamos te contar um pouco sobre esse romance. Andrei mora em Nova York desde criança, até que seu irmão o convoca a voltar a Moscou para cuidar da avó que está à beira da demência. Ele volta. O ano é 2008 e as perspectivas não são boas. A situação financeira é crítica e a namorada o deixou. Um País Terrível reflete com sensibilidade sobre a história da Rússia contemporânea. Um país em guerra constante com seus vizinhos e que desafia a compreensão do Ocidente. A revista Time recomenda: para entender a Rússia, leia Um País Terrível. O jornal inglês The Guardian diz que é um retrato muito engraçado, perspicaz, exasperado, amoroso e oportuno de um país que claramente o autor conhece bem. O jornal The New York Times ressalta que Gessen retrata de forma não apenas convincente, mas indispensável, algo raríssimo na ficção americana moderna: a verdadeira vulnerabilidade masculina. O escritor americano George Sanders elogia: o dom especial de Gessen é sua capacidade de articular de forma natural e encantadora grandes conceitos: poder, responsabilidade, despotismo de vários tipos, a reflexão sobre o que um país deve fazer pela sua população e, ao mesmo tempo, contar uma história humana, comovente e divertida. Em tempos em que as pessoas se perguntam se a arte pode dar conta da confusão do atual momento político, este romance reitera um escritor excelente e importante. Keith Gessen nasceu na Rússia e se mudou para os Estados Unidos nos anos 80.
uma maravilha falar da republicação de Derrubar Árvores, romance de Thomas Bernhard, um dos autores mais venerados pela Todavia. Na década de 90, esse livro foi publicado no Brasil com o título de Árvores Abatidas. A nova edição traz a tradução sempre preciosa do Sérgio Telaroli. Iconoclasta, debochada, virulenta, hipnótica. Muitos foram os adjetivos usados para tentar definir a obra de Thomas Bernhard, que mistura um humor ácido a uma crítica selvagem contra tudo e todos. Em Derrubar Árvores, o alvo é a cena teatral e a maneira como essa arte foi cooptada pela alta sociedade austríaca, preocupada em manter as aparências. Nenhuma pedra é deixada de pé nesse livro que o crítico Harold Bloom considera o melhor do autor. Michael Feingold, no jornal alternativo americano Village Voice, escreveu que Thomas Bernhard, o grande pessimista rapsodista da literatura alemã, não faz concessões, não busca a paz. Só no isolamento puro e feroz de sua arte ele encontra a justiça. Começo de mês, então é a hora de você marcar na agenda os eventos da Todavia em julho. O Francisco Bosco vai falar de O Diálogo Possível no dia 28 na livraria LDM em Salvador. Passe lá para pegar o seu autógrafo. Você que está com saudade de um grande evento, a Bienal do Livro de São Paulo está de volta no Expo Center Norte até o dia 10 de julho com uma extensa programação. Então, é a sua chance de encontrar com vários de nossos autores. Anota aí: José Faleiro, Tricila Oliveira, Francisco Bosco, Carlos Eduardo Pereira, Itamar Vieira Júnior, Dulce Maria Cardoso, Calaf Palanga, Luiz Cardoso, Verônica Stiger e Cristóvão Tesa. O estande da Todavia fica na rua H97. Os eventos estão sujeitos à alteração, então vale sempre dar uma checada nas nossas redes sociais antes de sair de casa. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na primeira semana de agosto estamos de volta. Um abraço e até lá!